Prezados irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos e vamos nos debruçar na palavra de Deus. Eu quero começar hoje falando sobre a igreja vitoriosa até a vinda de Jesus. Será? E o que a Bíblia diz a respeito da igreja vitoriosa até a vinda de Jesus? Para o texto da nossa meditação, nós vamos ler em 1 João, capítulo 4, e o versículo 4, que diz o seguinte: Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A igreja vitoriosa até a vinda de Cristo. Eu quero te dizer, pega um papel, uma caneta e anota todas as passagens bíblicas e sobre tudo aquilo que nós vamos falar sobre a igreja vitoriosa até a vinda de Jesus. O que a Bíblia relata sobre a mesma, sobre a igreja? Em Efésios, no capítulo 5 e no verso 32, vamos lá, Efésios, capítulo 5 e verso 32. Capítulo 5 de Efésios, verso 32, o que a Bíblia diz a respeito da igreja. A igreja, Efésios 5, verso 32, diz assim: Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Então, a igreja de Cristo é um mistério e também um segredo. A igreja de Cristo é um segredo. Quando olhamos para a igreja, nós somente observamos o número de pessoas que se juntam ali no dia de culto ou outro dia onde se reúnem com o propósito de cultuar a Deus. Não é isso que nós fazemos na igreja. Nós nos reunimos e quando estamos reunidos, aí nós cultuamos a Deus. Mas, por outro lado, o lado invisível mostra que se trata de um organismo místico, olha só, em que cada pessoa está ligada por meio da mesma vida espiritual. Então, quando nós nos reunimos, nós observamos um grupo de pessoas, homens, mulheres, moças, moços, que estão ali reunidos, né? Mas, por outro lado, na igreja invisível, mostra um tratar de um organismo místico, em que cada pessoa está ligada na mesma vida espiritual. Isso quer dizer que juntos na igreja, quando nós estamos na igreja e como igreja, adorando a Deus, cada um estamos ligados na mesma vida espiritual. E qual é essa vida espiritual? Essa vida espiritual é aquela que nos foi dada através do poder de Cristo. Outrora a Bíblia diz que nós estávamos nos nossos deleitos e pecados, sempre transgredindo e sempre fugindo do propósito de Deus. Agora, Cristo nos alcançou e através do alcance de Cristo na vida de cada um, nós nos tornamos filhos de Deus. Então quer dizer que a vida, como Paulo disse, a vida que eu agora vivo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, essa vida, essa pessoa está ligada por meio da mesma espiritual. Então, quando nós estamos reunidos, nós estamos ligados pelo mesmo propósito, pela mesma vida que é a vida de Cristo. Deus com Deus e uns com os outros. Então, nós nos ligamos, através dessa vida espiritual, com Deus e uns com os outros. Na nossa igreja, aqui nós congregamos e estamos servindo a Deus como pastor auxiliar. Nós temos um lema no final do culto, nós, após a pessoa apostólica, sempre dizemos que somos uma família feliz. Então é isso mesmo, nós estamos ligados na mesma vida espiritual e nós somos uma família, ligados com Deus e ligados uns com os outros. Se nós olharmos para Efésios no capítulo 4 e no verso 3, vamos lá.
Efésios capítulo 4, verso 3, o que é que a igreja ela deve procurar? Aqui diz assim, ó, vamos, a partir do verso 1, Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele diz assim: rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem uma vocação, e fomos vocacionados para fazer, dentro da obra do Senhor, algo com alegria, com gozo, com determinação. Então nós temos, olha só, e ele diz, isso deve se fazer com toda a humildade e toda a mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. O que isso quer dizer? Quer dizer, como eu falei há pouco, que a igreja está ligada através de uma vida espiritual, e essa vida espiritual nos faz ligar a Deus e uns aos outros. Ora, quando nós realmente entramos e entendemos o mistério da igreja, o segredo da igreja, aquilo que a igreja realmente, Cristo quer dizer em sua palavra sobre a igreja, vem dizer que nós devemos andar dignamente com a vocação que fomos chamados. Então nós devemos nos esforçar para podermos caminhar, né, dentro daquilo que a palavra de Deus nos orienta a caminhar, ou os passos que ela nos orienta a dar. E agora diz o verso 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Por que é que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso sobre isso, suportando uns aos outros? Queridos, cada um de nós é um ser, cada um de nós é um pensamento, cada um de nós tem uma mentalidade, cada um de nós tem um parecer. Mas a Bíblia diz que com toda a humildade, mansidão e longanimidade, quer dizer que são atributos que o próprio Espírito Santo traz e entrega para a vida de cada filho e de cada filha do Senhor, para que nós possamos fazer a segunda parte deste versículo, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós precisamos nos suportar porque nenhum perfeito há. Todos nós temos dificuldades, debilidades e todos nós precisamos realmente de suportar um ao outro, né? E diz assim o verso 3, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, temos que procurar diligentemente. Você lembra daquela mulher que perdeu uma dracma? E quando ela viu que tinha perdido uma dracma, ela varreu a casa, limpou a casa à procura da dracma perdida. É isso aí, então nós devemos procurar diligentemente, com sabedoria, né, com vida diante de Deus, guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito, a unidade é estarmos vivendo dentro do propósito de Deus. Olha o verso 4, diz que há um só corpo e um só Espírito. E aqui o Espírito está com letra grande. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. O verso 5 diz, em um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, nós sabemos que a igreja do Senhor é uma igreja que liga nós a Deus através, né, da vida espiritual que nós temos em Cristo. A nossa vida, você pode entender que dentro de nós existe uma batalha diariamente, uma batalha que nós devemos lutar, pelejar, perseverar em ganhá-la. Qual é que é? A vontade da carne contra a vontade do Espírito. O mesmo apóstolo Paulo diz que aquilo que ele queria fazer não faz, mas aquilo que ele não queria fazer está fazendo. Então existe essa luta diante de nós e nós devemos buscar, né, em Deus
a força para vencermos essa batalha. Então quer dizer que a igreja, ela está ligada por meio do formato do seu corpo. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e cada um é membro desse corpo. Então, estamos ligados formando um corpo, como João 11 e verso 52. Vamos lá, nós estamos aqui lendo, você vai anotando. João 11, verso 52. Olha o que diz aqui, João 11, verso 52. Vamos lá. 11, 52, que diz assim a palavra do Senhor. Olha só. E não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Então, a igreja, ela é isso. A igreja é através da igreja que Deus faz com que o grupo, pessoas místico que eu falei há pouco, eles estejam envolvidos através desse corpo numa vida espiritual. Então, nós sabemos que para uma igreja ela ser vitoriosa, ela tem que procurar essa harmonia entre os membros do corpo para que ela possa vencer os obstáculos e as barreiras de Satanás. Então diz que estamos ligados por meio de um corpo, um batismo nas águas completa essa formação, como nós lemos, não só nação para congregar todos os filhos de Deus desesperados. Então, através do batismo, que é o mandamento do Senhor, é a formação da igreja, né? Completa essa formação. O batismo da igreja completa essa formação. Por que é que eu tenho que batizar? Porque é um mandamento do Senhor. Aquele que aceitar Cristo, que crê, seja batizado. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo... Vamos lá. 1 Coríntios, e vamos ler aqui a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12 e verso 13. Vamos lá ver aqui. Verso 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Entenderam agora? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então nós temos aí o complemento daquilo que a igreja é. A igreja é um corpo de membros que são unidos através de Cristo para vencer aquilo que a Bíblia Sagrada descreve. Desculpem. Agora, sabendo que a igreja é um segredo e sabendo o propósito da igreja, ou melhor falando, sabendo que através do corpo que é a igreja, há a manifestação de Deus, a igreja. Agora, qual é o propósito que Deus tem para com a sua igreja? Vimos que a igreja ela é um grupo de pessoas místicas que estão reunidas e estão ligadas através de um só Espírito. Agora, qual é o propósito de Deus com a sua igreja? Queridos, só uma forma de Deus se manifestar na terra. E a manifestação de Deus na terra é através da sua igreja. É através do corpo de Cristo na terra. A igreja é o lugar da manifestação de Deus na terra. Isso está na Bíblia. Vamos lá, Efésios. Eu disse para você anotar, vamos lendo os versículos, você vai anotando e depois vai relendo e vai ser abençoado através da leitura da palavra de Deus. Efésios capítulo 2, verso 22, olha o que a Bíblia diz aqui para nós. No qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Olha só, Deus quer que a igreja ela seja edificada
Você já viu quando nós lemos e citamos aquele versículo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? E você já pensou como é que esse versículo ele descreve de que forma as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Precisamente aqui, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, é através da igreja e através da edificação da igreja. Como é que a igreja se edifica? Através da palavra. A palavra é o método que Deus deixou para nós sermos mais do que vencedores. Porque a palavra é aquela que alimenta em nós, né, o desejo ardente de estarmos em Deus. Você já viu? Quando você se afasta um pouco da palavra e vem logo aquela frieza, desmotivação, não tem vontade de fazer nada. É isso mesmo. E quando você se aproxima da palavra, todas as coisas erradas, elas começam saindo. E você começa buscando a Deus. Então, sabemos que Deus se manifesta na terra através da igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no verso 16 também, vamos ler aqui o que é que diz, 1 Coríntios, verso 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Então, como ou de que forma Deus se manifesta na terra? Através da igreja. Então, o propósito de Deus com a sua igreja é que ela esteja sempre dentro dos padrões bíblicos. Por quê? Porque só assim Deus se manifesta na terra por meio da igreja. E o que é que o inimigo tem tentado ao longo desses tempos fazer? Tirar o propósito da igreja para com a palavra. Então diz que nós somos santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só, então se esse é o propósito de Deus para com a sua igreja, que através da sua igreja haja a manifestação de Deus na terra, a igreja deve estar preparada para ser usada nas mãos do Senhor. Você vê que a Bíblia, abrindo aqui um parênteses antes de nós continuarmos, você vê que os discípulos, por exemplo, Pedro e João, quando subiam a hora nona para a oração, estava um mendigo, né, pedindo, um aleijado pedindo, e eles disseram, não temos ouro, não temos prata, mas o que temos te damos, em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Ora, para entendermos quando a igreja está nessa posição e que realmente está envolvida nessa vida em Cristo, Deus faz milagres através da igreja. Era Pedro e João. E quando eles subiam, estavam ali, o que aconteceu? Deus fez um milagre. Escuta uma coisa. Você é membro do corpo de Cristo. Você é a igreja do Senhor. Né? Um só não se torna igreja, é membro da igreja. E quando existe essa união dos membros da igreja que nós temos falado, você pode ir em qualquer lugar e o Espírito Santo que habita dentro de você, habita em nós, o Espírito Santo pode dizer, olha, meu servo, minha serva, agora vai ali, ora por essa pessoa. E você vai e ora e Deus faz um milagre. A igreja estava ali, não estava um membro da igreja. Mas é através desse propósito de Deus, na união dos membros fortalecidos por Deus, que Deus opera em diversos lugares. Então Deus opera na totalidade com a igreja e Deus opera como membro da igreja dentro da necessidade que existe. Deus vai e Deus opera. Então nós olhamos e vamos vendo que Deus manifesta-se no Antigo Testamento ou no Velho Testamento, como você queira falar, ele se manifesta no tabernáculo. Depois, ele se manifesta no templo. E agora, ele se manifesta por meio da igreja.
E o que a igreja é? Vamos lá. Antigamente, Deus se manifestou através do tabernáculo. Vamos lá ler Êxodo, para você anotar, e sempre é bom você estar relendo. Êxodo, vamos lá, Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 25, vamos lá, capítulo 25, versículos 8 ao versículo 22, nós vamos ler. E me farão, versículo 8 do capítulo 25 de Êxodo, e me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Conforme a tudo que eu mostrar por modelo do tabernáculo e por modelo de todos os seus móveis, assim fareis. Também me fará uma arca de madeira, da casa, o comprimento será de 6 côvados e meio, sua largura 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Então Deus começa descrevendo como seria construída, né? Como seria construído o santuário onde Deus iria morar no meio do povo, entre o povo, que é o tabernáculo, né? Então nós sabemos que ali foi o tabernáculo. Depois do tabernáculo, diz a Bíblia que Deus começou a habitar no meio do povo por meio do templo. 1 Reis, olha só, 1 Reis, capítulo 6 e verso 13. Olha só o que diz a Bíblia. 1 Reis, capítulo 6 e verso 13. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Olha só, mas diz aqui a palavra do Senhor. Olha só, para os irmãos tendo aqui a palavra do Senhor. Olha só. E quanto a essa casa que tu edificarás, verso 12 de 1 Reis, capítulo 6. Se andares nos meus estatutos, executares os meus preceitos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra que falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Salomão, pois, edificou aquela casa e a acabou. Então, Salomão preparou a casa para Deus habitar. Agora Deus sai do tabernáculo e vai para o templo. E depois do templo, após a vinda de Cristo, nós encontramos em Efésios capítulo 3 e verso 10, vamos lá, Efésios capítulo 3 e verso 10, nós encontramos aqui agora, sendo a igreja, né? A igreja sendo o meio pela qual Deus se manifesta, para que agora seja manifestada por meio da igreja. Por meio de quem? Da igreja. Aos principados e potestades nas religiões celestes, segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Então, Deus sai do tabernáculo, Deus vai para o templo e agora Deus está na igreja. Então, Deus está em você, Deus está em mim, Deus está na igreja. Então, a igreja, ela é o propósito de Deus para que as vidas alcancem o caminho da salvação. E essa igreja, ninguém pode parar ela. Não existe homem, não existe principado, não existe potestade, não existe inferno que pare a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é o corpo vivo de Cristo na terra. Então, é isso que nós somos, corpo vivo na terra. E por que que ninguém pode com ela? Por que que ninguém pode fazer nada com a igreja? Olha só, 1 Timóteo, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3 e verso 15. Sabe por que ninguém pode nada com ela? Porque a igreja agora é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3 e por verso 15. Para que, no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteiro da verdade.
Qual é o propósito de Deus para com a sua igreja? É que a igreja viva a palavra do Senhor integramente, que ela é, como diz a palavra do Senhor, aqui Cristo dizendo através, de Paulo a Timóteo, para que no caso, se eu tardar, saibas como se proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteiro da verdade. Paulo estava dizendo a Timóteo que a igreja, ela é viva e ela é a verdade, ela é a coluna. Então, devemos saber como proceder dentro da casa do Senhor. Sabe por que é que hoje tem igrejas que não vencem e não ultrapassam? Porque elas esqueceram o principal. A igreja, ela é um propósito de Deus na terra. E é através da igreja que Deus manifesta a sua glória. A igreja é uma forma sistemática da comunhão entre os crentes. É na igreja que o crente recebe os cuidados que Deus dispensa para os seus. Deus deu à igreja meios, vou dizer novamente, para você escutar e gravar. Deus deu à igreja os meios. Por meio da igreja, Deus se manifesta. Então, Deus deu à igreja os meios pelos quais a igreja poderia ser edificada e edificar os crentes. Fugindo desse propósito que Deus deu para a igreja de fortalecer, levantar a igreja, se esses propósitos não forem aplicados na vida terrena da igreja, a igreja não se torna uma igreja vitoriosa. A igreja não é vitoriosa porque é igreja. A igreja é vitoriosa porque ela guarda os princípios da palavra de Deus em sua vida. E quais foram os meios que Deus deu à igreja? Estamos falando que a igreja é um corpo de pessoas que estão ligadas a uma vida espiritual e por meio dessa vida espiritual elas vivem. Nós estamos falando que existe um propósito de Deus para com a sua igreja. Agora, como a igreja, ela pode vencer todos os obstáculos? A Bíblia diz que Deus agora deu à igreja os meios. Quais são esses meios? Efésios 4, e verso 11 e verso 12. Deus deu à igreja os ministérios. Efésios 4, verso 11 e verso 12. E deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra dos ministérios, para a edificação do corpo de Cristo. Hoje nós encontramos igrejas que diz que apóstolo foi do passado que não existe mais. Então, eu posso dizer que Paulo foi um mentiroso ao escrever aos irmãos de Éfeso que Deus deu apóstolos quando isso foi do passado. Não. Não é passado, mas sim presente e será futuro. A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Só que dentro deste tema existem muitas divergências. Agora o apóstolo se destaca. Ele é melhor que o profeta. Ele é melhor que o evangelista. Ele é melhor que os pastores e os mestres. É assim que se passa? Não.
Não existe ninguém acima de ninguém. Deus deu uns como apóstolos, outros como profetas, como evangelistas, como pastores e mestres. E por que Deus fez isso? Tendo em vista a visão de Deus, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do mistério, para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que o primeiro segredo de Deus à igreja é os ministérios. Porque através dos ministérios a edificação da igreja, ela é crescente, vai crescendo. Olha só, além de Deus dar aos homens esses mistérios, em 1 Coríntios, olha só, capítulo 14, verso 12, Deus deu aos homens os dons do Espírito Santo. Olha só, verso do 14, 1 Coríntios 14, verso 12. Assim, também vós, que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Quando alguém tem um dom espiritual, ele pensa que é para a sua própria edificação. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que Deus, se estáis desejosos de dons espirituais, se eu quero ter um dom, Senhor, espiritual, não é para mim, mas sim para a edificação da igreja. Ora, se Deus te dá um dom, você deve procurar abundar nesse dom, deixar que esse dom de Deus se manifeste mais na sua vida. Mas para quê? Para dizer que você é o melhor? Não, para edificação da igreja de Cristo. Então, esse é um segundo, propósito de Deus à igreja. Vamos ver outro. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e verso 32. Olha só o que a Bíblia Sagrada fala. Verso 32. Deus, através da sua igreja, além dos ministérios, dos dons do Espírito Santo, Deus deu a palavra. Olha só. Verso 32 de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso, para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Agora vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça. Então, através da palavra, é um propósito de Deus para a edificação da sua igreja. Quer outro? Através de algo muito importante, Judas, vamos lá ver aqui, Judas, verso 20. Olha só o que Judas, verso 20. Mas vós, amados, edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Deus deu à igreja esse propósito, além dos ministérios, dos dons do Espírito Santo, da palavra, Deus deu a oração no Espírito Santo. E o que é que Deus deu mais para a igreja? A gente, às vezes, erramos, é verdade. Primeira aos Tessalonicenses, vamos lá ver. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Pelo que exortai-vos uns aos outros,
e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Aqui a igreja erra muito. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Pelo que exortai-vos aos outros. Quem exortar? Ei, meu amado irmão, está fazendo errado. Minha amada irmã, está fazendo errado. Deus não se agrada disso aí, não. Você está julgando o seu irmão? Não, você está exortando o seu irmão. Você está edificando o seu irmão. Você está fazendo o seu irmão pensar, puxa, isso é errado. Obrigado, Deus. Então, a comunhão uns com os outros é importante. É através da comunhão, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificando-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Olha só o que Efésios capítulo 2, verso 22 diz. Efésios 2, verso 22. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, nós precisamos entender que a igreja, ela é vitoriosa, sim. Mas a igreja não é vitoriosa porque nós citamos as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E por que a igreja às vezes não consegue avançar se as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Porque a igreja, para ser uma igreja vitoriosa, ela tem que ter princípios da Bíblia, bíblicos, aplicados na sua vida, na vida da igreja. Então nós vimos aqui que no qual juntamente sois edificados. Então, se não existe comunhão uns com os outros, não existe edificação. E não existir edificação, existe brecha. E ao existir brecha, existe o quê? Existe lacuna onde o inimigo pode entrar. A igreja é o órgão pelo qual Jesus continuará a sua obra na terra. A igreja é o órgão pelo qual Jesus continuará a sua obra na terra. Como Jesus precisava de um corpo para executar a obra de Deus na terra, segundo Hebreus, capítulo 10 e verso 5. Hebreus, capítulo 10 e verso 5, olha só, como Jesus precisava de um corpo, pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Deus, Jesus Cristo, precisou de um corpo para executar a obra de Deus na terra. E hoje, Jesus precisa de um corpo para continuar a sua obra na terra. Colossenses, e nós estamos caminhando para o final da primeira etapa do estudo da palavra de Deus sobre a igreja vitoriosa até a vinda de Cristo. Olhando para a Bíblia, Colossenses capítulo 1 e verso 24, você vai ver aqui. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, por amor do seu corpo, que é a igreja, na qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. Então, sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E é através da igreja que Cristo manifesta a sua glória. O que isso quer dizer? Se não houver a união na igreja, Deus não pode operar na terra. É necessário nós, os membros do corpo de Cristo, entendermos que precisamos estar unidos num só propósito.
Porque quando isso acontece, a igreja cresce pela operação da cabeça. Quem é a cabeça? Jesus. Jesus opera por meio dos membros do corpo. Queridos, esta é a primeira etapa do estudo, né? A igreja vitoriosa até a vinda de Jesus. Medite em tudo que nós falamos e o Espírito Santo direcione a sua vida para que você possa entender qual é a perfeita vontade de Deus na sua vida. Somos a igreja, somos o corpo pelo qual a cabeça manifesta a sua glória na terra. Hoje, os escândalos estão aí, da direita e para a esquerda, uns com outros, mas que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Igreja vitoriosa até a vinda de Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Deus e nos veremos no próximo estudo sobre a igreja vitoriosa até a volta de Jesus. Que Deus te abençoe.